Eu não vivo sem internet, por quê? Porque com a internet eu consigo interagir com pessoas de diferentes lugares e até mesmo de diferentes países. Um exemplo é eu e a Nai, porque eu moro em Angostura, que é bem longe daqui de Além Paraíba, e nós conseguimos conversar e contar vários babados. Eu mexo nas redes sociais, Conversar com muitos tipos de pessoas. converso com meus amigos, Conheço novas pessoas. Interajo com meus amigos, conversar com amigos, me comunicar. A internet é uma forma de comunicação e onde nós podemos se divertir e interagir. Comunicar com as pessoas do mundo todo, porque eu faço bastante fofoca. Conhecer novos amigos. Redes sociais. Sem ela, a gente não consegue muito se comunicar, né? Mandar mensagens, falar com os outros amigos, Conversar com meus amigos. comunicar com os meus amigos, comunicar com outras pessoas, Socializar com o mundo, comunicar com meus amigos e com a minha família distantes. Porque é por meio da internet que eu converso com os meus amigos e ouço música. Ouvir música. Ouvir músicas. Já eu uso a internet para fazer pesquisas. Posso me informar das coisas que estão acontecendo. Consigo as informações do mundo. Pesquisas escolares. Faço pesquisa sobre trabalhos de escola. Serve como uma fonte de pesquisa para saber das notícias recentes. Fazer pesquisa no Google. Pesquisar algumas coisas. Eu não consigo fazer nada sem ela, porque até para trabalho hoje em dia na escola a gente está utilizando ela. Jogo meus jogos. Não quer dizer que eu não vivo sem internet, mas a internet é uma coisa muito importante pra mim, ainda mais porque é a mesma coisa que ele falou, divirto, brinco com meus amigos, a gente joga junto. Instalar jogos. Assistir vídeos no YouTube. Filmes. Assistir filme. Ver YouTube, Netflix. Ver série. Hã? Não, peraí, a gente até vive sem internet, mas rapidinho. Eu uso a internet também para arrumar namoradinha. Se liga no meu papo. Tome cuidado com celulares e computadores, pois podem ser sequestradores e estrupadores. Se liga no meu papo. Eu tô vivo. Você acha que a internet é legal, mas pode ser o perigo. Pra mim, a internet é vida. Pra mim, a internet é vida. Audio Jungle. Audio Jungle. Acredito que num passado, assim, recente, nós professores até acreditávamos que com o advento da internet não existia problema algum em relação ao comportamento linguístico, porque os alunos estariam escrevendo até mais. Com esse tempo decorrido, nós percebemos justamente o oposto. O aluno até vem escrevendo, só que, na grande maioria das vezes, aquilo que já era uma dificuldade encontrada por ele, que era fazer a diferença entre o uso da linguagem coloquial, que é a linguagem relaxada e descontraída do bate-papo, muito comum e adequada às situações de relaxamento, situações também de descontração, já era uma situação complicada para o aluno fazer essa distinção. Ele não sabia em que momentos que ele poderia fazer uso da linguagem coloquial e em momentos que ele deveria fazer uso da linguagem culta, que é a linguagem que requer o uso da norma culta da língua portuguesa. A linguagem, a gente não pode nem falar numa linguagem coloquial, a gente é melhor falar numa linguagem chamada de linguagem digital, a linguagem da rapidez. É o segundo exemplo, o estamos juntos, que seria algo da linguagem culta, na linguagem coloquial, adequadamente em situações de comunicação também relaxada, seria o tamo junto, e agora é TMJ. E isso é muito comum entre eles. Então a gente consegue perceber que o cérebro modificou, a rapidez fez com que eles restringissem, limitassem e reduzissem as palavras a tal ponto que muitas das vezes, quando eu pego uma mensagem de WhatsApp de um aluno que ele de repente mandou para mim, eu não consigo compreender nada do que está escrito. Isso a gente percebeu que provocou mesmo uma dificuldade no comportamento linguístico do aluno e, no caso, uma dificuldade de comunicação escrita enorme. O que eu tenho a abordar com vocês é a respeito do livro do Nicholas Carr, a respeito do que a internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial. Ele aborda situações onde, pela experiência própria, onde ele encontrou dificuldade de ser um ser pensante. Ele começou a fazer pesquisas como base a neurociências e de outros pesquisadores
para entender essas mudanças que aconteceram no seu próprio cérebro. Ele percebeu que a leitura diminuiu de uma forma constante, né? Ele lia bastante livro durante um ano, ele passou a ler quase livro nenhum durante um ano. A sua escrita diminuiu, tendo consequência, né, a prestar atenção, o foco, o entusiasmo pela parte de pesquisa, pela parte de leitura, como ele fazia antes de surgir a internet na vida da população. Então, um livro muito interessante, baseado em fatos reais, de pesquisas, que explica, né, quais são as consequências que a internet provoca na vida de uma pessoa, quando ela é usada de forma inadequada, onde não existe um equilíbrio, né, onde a pessoa começa a se isolar, ela começa a ficar ansiosa, levando até depressão ou até mesmo um vício, onde é necessário ter uma ajuda aí médica para tentar retornar à sua vida normal. Bom, meu recadinho hoje vai para os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Eu penso que os pais assim precisam, antes mesmo do problema acontecer, conversar com seus filhos. Perguntem a eles sobre o que eles tanto fazem na internet por tanto tempo. Os pais precisam, juntamente com os seus filhos, falar sobre essa panorâmica atual. E eu penso assim que a internet ocupa um lugar assim do diálogo que muitas vezes falta no ambiente familiar. Os filhos, eu observo pela minha prática, os filhos têm ficado muito tempo sozinhos. Além de aconselhar e investigar sobre o assunto, os pais devem principalmente acompanhar diariamente o que os filhos fazem navegando na internet. Perguntas do tipo: o que você está fazendo? Posso navegar com você? O que tem aí de interessante nessa pesquisa? Posso te ajudar? Ou até mesmo: agora é hora de parar. Agora você olha para mim, eu estou aqui, preciso conversar com você. As crianças e os adolescentes, às vezes eu percebo assim que eles têm dormido cada vez mais tarde, acordado mal, irritadiços, e isso interfere diretamente no desempenho deles na escola. Nesse ano de 2017, o museu preparou uma exposição que nós denominamos de tecnologia,
ela tem por objetivo mostrar para os jovens aqui da cidade de Além Paraíba e região a importância que a tecnologia teve na nossa vida. Os equipamentos que foram utilizados por nós e que eles não conheceram, equipamentos que nós não chegamos a conhecer, de forma a mostrar para eles como que a tecnologia influenciou e ainda influencia na vida deles. E foi muito interessante porque a gente trouxe desde coisas que as vovós utilizavam até coisas bem recentes, como o primeiro iPhone. E na sua grande maioria eles estavam muito mais preocupados com o iPhone que eles queriam ver, era o primeiro iPhone. Há 15 anos, o bullying veio registrado como bullying, essa prática, e hoje, com essa facilidade que todos nós temos em relação à internet, a nova prática do cyberbullying. Isso para a gente na escola é um problema muito sério, porque enquanto só acontecia na prática do dia a dia, na sua frente ali na escola, do aluno, você observar, a coisa já não era fácil, porque às vezes é silencioso, você não observa tudo. Portanto, com a internet fica muito mais difícil, porque foge dos muros da escola. Nós precisamos estar atentos a qualquer modificação no comportamento do aluno, alguma atitude silenciosa que ele tenha, alguma mudança nesse comportamento e até mesmo ao agressor, que precisa de ajuda e às vezes muita ajuda. Para que isso seja atendido, a escola não pode estar sozinha nunca. Ela precisa estar sempre em contato com a família, porque aquele que está agredindo, às vezes ele tem uma necessidade também de se promover, né? E aí nós temos 3 pessoas atingidas nisso aí, o que agride, aquele que é agredido e aquele que assiste também e às vezes fica omisso, porque a partir do momento que cai numa rede social, que isso se estende, né, por celulares, pela internet, por Facebook e tudo mais, a coisa vai ganhando uma dimensão muito grande. Desde que a internet veio, né, como um furacão na vida da gente, qualquer pessoa pode se tornar vítima de algum crime praticado através da internet, mesmo que esta pessoa não tenha uma rede social, ela não esteja nesse mundo virtual. Normalmente, o que tem mais chegado ao nosso conhecimento são os crimes praticados através de redes sociais ou através de mensagens de WhatsApp, compartilhamento virtual, e que envolvem a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade sexual e o patrimônio, né, da pessoa prejudicada. As situações mais comuns envolvendo esses crimes contra a honra envolvem pessoas que já tiveram alguma relação íntima e que por algum motivo, no término dessa relação, algum motivo ruim, acabou transformando esse sentimento num espírito de vingança e usam as redes sociais, enfim, o mundo virtual para atingir a honra, a imagem, a liberdade sexual, a intimidade da outra pessoa. De uma maneira geral, quando o cyberbullying, ele afeta mais, por quê? Porque na grande maioria ele é anônimo, as pessoas realmente não conseguem imediatamente detectar de onde está vindo aquilo ali e geralmente são feitas muitas calúnias, difamações, às vezes difamam a pessoa moralmente e isso daí é uma coisa que se expande muito rapidamente. A gente não pode confundir bullying com brincadeira. Eu sempre digo nos trabalhos que eu faço que brincadeira não dói, se doer é bullying. Nos crimes patrimoniais ocorrem quando as pessoas são vítimas de determinados sites, determinados links que prometem comercialização de algum produto ou de algum serviço e, na verdade, são links falsos. As pessoas, às vezes, pagam, depositam, transferem dinheiro para determinada conta e esse produto nunca vai chegar e são links falsos que só para causar fraudes patrimoniais às pessoas.
É importante sempre lembrar que o ambiente virtual, ele não é tão virtual assim. As pessoas que estão nesse ambiente, elas são pessoas reais e elas apresentam riscos reais, tendo ainda mais acesso às pessoas, né? Já que elas entram pela casa através de celular, tablet e computador. Os golpes mais comuns hoje, aplicados por meio da internet, são aqueles que se relacionam com os anúncios via Facebook e enviados também por e-mail. Esse tipo de prática é conhecida como phishing, que vem do termo pescaria mesmo. É uma isca que é lançada e a vítima, então, ela clica nesse anúncio e ela é redirecionada a uma página em que ela é solicitada a inserir os dados pessoais e bancários. Após o pagamento, ela já não tem mais notícia daquele produto e aí ela percebe, então, que caiu num golpe. É muito difícil reaver esse dinheiro ou cancelar esse tipo de situação, esse tipo de compra. A maior arma que o consumidor tem é a informação. Toda vez que ele receber anúncio, e-mail contendo essas propostas vantajosas, ele tem que ficar desconfiado. Não existe proposta extremamente abaixo do valor do mercado. Isso é sempre um risco que o consumidor pode assumir. Então, o que ele pode fazer? Toda vez que se interessar por um produto, por um bem e receber um anúncio, ele pode ir diretamente no site da empresa, verificar se o produto existe, se o preço corresponde com o que foi oferecido e aí sim ele pode fechar o negócio. Se a empresa for desconhecida, é um pouco mais arriscado, mas hoje nós temos ferramentas na internet que possibilitam verificar a idoneidade da empresa. Um site muito popular, que é muito utilizado para essa verificação, é o site Reclame Aqui, que possui uma base de dados das empresas que atuam no mercado, principalmente virtual. Tem a quantidade de reclamações feitas contra essas empresas, tem o índice de reclamações atendidas e resolvidas. Se você se depara com uma empresa que tem muitas reclamações e que não tem nenhuma resposta ao consumidor ou que não tem nenhum tipo de resolução para os conflitos, provavelmente é uma empresa fraudulenta. Se é uma empresa que tem muitas reclamações, mas que responde ao consumidor, tem um índice alto de solução de conflitos, pode ser uma empresa um pouco problemática, mas que existe e que vai te dar um retorno do seu produto, um retorno do seu negócio. É sempre importante o consumidor avaliar os riscos do negócio que ele quer fechar na internet. E para isso, a principal arma dele é a informação, é a busca pela informação. O que nós jovens fazemos na internet que pode ser considerado como crime? Baixar arquivos piratas é considerado crime. Música sem autorização do autor, livros, filmes, todos esses produtos que tenha proteção de direito autoral e que são baixados e que são usados sem autorização ou sem o pagamento é considerado pirataria e encontra definição no Código Penal como crime. Criar um perfil falso pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Usar o Wi-Fi do vizinho sem autorização dele pode ser considerado um crime de furto de sinal. Divulgar nudes de outras pessoas, que entra lá dentro dos crimes contra a honra. Invadir algum site privado de alguém, ou você leva seu computador para o concerto e o técnico invade as suas informações sigilosas e compartilha ou armazena, copia aquelas informações. O cyberbullying, que também ainda não existe uma definição específica sobre o cyberbullying, mas que pode ser enquadrado lá nos crimes contra a honra. Postar vídeos protegidos, enfim, são algumas situações mais comuns e que muitas das vezes a gente não sabia que poderia caracterizar, né, a prática de um crime e que, na verdade, a gente encontra respaldo na lei para responsabilização penal. Então, o que não se deve fazer ao usar uma rede social para não ser acusado de algum crime virtual? Em relação a esses crimes virtuais, como nós dissemos, contra a honra, injúria, difamação e calúnia, o que a gente deve sempre ter em mente é que a internet não é um espaço sem lei, não é um espaço onde deve prevalecer a impunidade. Então, para evitar riscos de eventual ofensa à honra, à reputação de outras pessoas, todos nós devemos zelar e tomar cuidados, precauções
antes de postar qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de mensagem ou mesmo foto, deve 5 segundos antes reler para ver se vale a pena aquele tipo de postagem. Se aquele tipo de informação que você está passando não é de alguma forma ofensivo à imagem ou à honra de terceiras pessoas, porque pode gerar consequências graves.